Olá, hoje vou-vos falar sobre transplante de barba, tentar-vos explicar de uma forma mais ou menos rápida como funciona, quem pode realizar o transplante de barba e, por fim, mostrar-vos casos de antes e depois para perceberem que resultados esperar. Portanto, eu sou o Dr. Henrique Machado, médico que desde há muitos anos me dedico exclusivamente à medicina e cirurgia capilar, e aqui estou para vos esclarecer as dúvidas e explicar-vos os principais procedimentos nesta área da medicina e da cirurgia capilar. Muito bem, então, sobre o transplante de barba, vamos começar por falar que é quem pode fazer o transplante de barba, portanto, que é quem tem falhas de barba e quais as causas destas falhas. Então, em primeiro lugar, a maior parte das pessoas que têm falta de barba é por uma característica individual, ou seja, nunca desenvolveram naquelas zonas da barba, ok? Portanto, já nasceram assim, quando se desenvolveu a barba, ficaram com falhas ou com falta de barba. E estas falhas por características individuais, essencialmente, têm três padrões, que é, há um padrão em que as pessoas não têm quase barba, ou têm zonas muito extensas, seja nas laterais, no meio, com falta de barba. Pois é um padrão da pessoa que até tem uma barba bem distribuída, mas com menos densidade, e gostaria de aumentar essa densidade para ter uma barba mais densa, mais apresentável. E, por fim, há homens que têm uma barba bem distribuída, mas há umas zonas características com falhas. Portanto, é ali muito localizado, há umas falhas, também é frequente. Pronto, todos estes casos, como eu digo, são de características da própria pessoa, não há nenhuma doença, não há nenhum problema, e pode-se realizar o transplante capilar e os resultados são bons neste caso, está bem? Portanto, eu depois explico-vos como é que vamos realizar este transplante capilar, mas para saberem que quando a causa são estas características individuais, que são a maioria dos casos que nos procuram, pode fazer o transplante com excelentes resultados. Um outro grupo é as falhas de barba após cicatrizes, ok? Portanto, nós quando há algum problema que provoca uma cicatriz, muitas vezes perdemos, seja o cabelo, seja a barba. E, essencialmente, algum tipo de cicatriz, pode ser uma cicatriz por queimadura, pode ser, por exemplo, uma cicatriz por um traumatismo, um corte, uma mordida de animal, que já vi vários, e também pode ser, por exemplo, uma cicatriz por acne. Portanto, muitas vezes na idade mais jovem tem acne muito intenso, que deixa cicatrizes. E nestes casos das cicatrizes também se pode fazer o transplante. É importante que a cicatriz esteja estável, normalmente estamos a falar de 1 a 2 anos até que haja uma estabilização da cicatriz, mas após este tempo podemos fazer o transplante e os resultados são muito bons, até porque a própria barba naquele local vai esconder a cicatriz e, portanto, os resultados são bons. Por fim, um terceiro grupo, que é a alopécia areata de barba. A alopecia areata é uma doença autoimune que pode afetar o cabelo, a barba ou outros pelos do corpo, que com alguma frequência afeta a barba, muitas vezes aparece após algum stress, algum problema, e o quadro geral é a pessoa num sítio onde previamente tinha barba, e atenção, porque antes eu falei-vos que há zonas que a pessoa pode ter falhas porque nunca desenvolveu barba aí, e aí pode fazer o transplante, aí é característica de cada indivíduo, mas aqui estamos a falar em zonas onde havia barba, que perde-se essa barba toda, muitas vezes assim de uma forma oval, e isso, em geral, é a alopécia areata. Nestes casos, como eu vos disse, é uma doença autoimune, é o próprio corpo que dá um sinal para que não se produza barba naquele local, apesar que o folículo está íntegro, poderia produzir, mas por uma questão autoimune não produz, e nestes casos não é aconselhado o transplante, porque muito provavelmente o que iria acontecer era uma rejeição, ou seja, um não crescimento de barba naquele local, e portanto nesses casos devem marcar uma consulta, para ser realizado tratamentos médicos, que existem tratamentos mais ou menos eficazes para estes casos, não eficazes para todas, infelizmente para todos, mas muito eficazes. Muito bem, explicado agora as principais causas, agora explicar-vos um bocadito como é que funciona o transplante de barba. E primeiro explicar-vos, seja um transplante, igual que restantes transplantes, é tirar algo, neste caso cabelo ou pelos, de um local e colocá-los no outro. Isto é que é transplantar. No caso dos transplantes de barba e de cabelo, são sempre transplantes autólogos, ou seja, são transplantes que são realizados
com tecidos da própria pessoa, portanto, tirado da própria pessoa e implantado na pessoa. Portanto, muitas vezes perguntam-nos se podemos tirar cabelo de outra pessoa. Infelizmente, atualmente, não. E pronto, então vamos fazer um transplante. Então temos de ter uma zona onde retiramos e uma zona onde vamos implantar. A zona que vamos implantar é a zona em falta, portanto, é onde não temos a barba e queremos pôr. E a zona onde retiramos, aqui sim, há duas zonas mais importantes. Uma é a própria barba e a outra é o couro cabeludo, ou seja, o cabelo da zona do couro cabeludo. E estas duas zonas são válidas, seja a da barba, é óbvio, portanto, a pessoa, caso tenha barba e se for para corrigir pequenas falhas, pode tirar da própria barba, é um cabelo igual. Do couro cabeludo, não sendo igual, felizmente é muito idêntico, está bem? Seja as fases de crescimento, seja o total de crescimento, seja a velocidade do crescimento, é muito semelhante. Não é igual, atenção, mas é semelhante a estas fases do cabelo e da barba. E por outro lado, a própria grossura do folículo é diferente, mas não é assim tão diferente, está bem? Portanto, vamos colocar uma imagem. O folículo, ou seja, o pelo da barba, é um pelo em geral mais grosso que o do cabelo, mas por outro lado, o cabelo, normalmente a unidade folicular, que é um conjunto como se organiza os cabelos e a barba, em geral no cabelo está organizado maioritariamente em 2, 3 folículos que estão juntos e constituem a dita unidade folicular, enquanto que na barba tendem a estar isolados, ou seja, são mais grossos, mas geralmente é apenas um pelo por unidade folicular. Também pode haver 2, e mais que 2 é muito raro, e mesmo 2 é a minoria. Muito bem, então, como é que... Nós também podemos utilizar pelos de outra parte, portanto, em último caso, podíamos ir buscar mesmo uma pessoa que tenha uma zona de pelos do peito muito densa, também se podia colocar. Só que no caso da barba não ia ficar nada natural, portanto, são pelos finos, com crescimento lento e limitado, e portanto o resultado ia ser pouco natural e portanto não é aconselhado, ao contrário do cabelo, que, como digo, dá resultado muito natural. E portanto, resumindo, em geral, eu diria-vos que quando a pessoa tem uma boa barba e tem falhas localizadas, o ideal é ir extrair da própria barba, porque assim garantimos completamente, são cabelos iguais, portanto uma naturalidade total. Quando há uma falha mais extensa, então é buscar da zona do cabelo, numa zona somente aqui atrás, que é aquela zona do cabelo que dura para sempre, e colocá-lo na barba, e também com resultados muito naturais, não sendo igualzinho o cabelo. Faço vários, a maior parte dos transplantes que realizo é extraindo a zona do dor através do cabelo, e os resultados, como disse, são naturais. Importante dizer-vos, portanto, que este cabelo extraído, muito bem, já falamos da extração, pode ser, seja do cabelo, seja da barba, vai agora ser implantado, e aonde? Nos locais em falta. E aqui o importante da implantação é que respeitemos a naturalidade. E respeitar a naturalidade é colocar densidades, colocar ângulo de implantação e a direção que respeite a direção e o ângulo do cabelo, da barba original, está bem? Portanto, nós, por exemplo, quando vamos colocar a barba, não podemos colocar a sair a 90 graus, portanto, temos que respeitar as características originais ou que deveria ter ali naquele local. Portanto, realizando tudo isso com experiência, pode-se realizar transplantes e o resultado, como eu vos disse, muito bons resultados que já vos vou mostrar a seguir. A nível de procedimento, explicar-vos algumas coisas. Portanto, normalmente a pessoa, quando tem falta, deve realizar uma consulta para ver a causa, para ver se pode fazer, para decidir de onde vai extrair, explicar tudo. Portanto, eu explico tudo, como é que se vai fazer. Fazer um desenho também da linha, está bem? Porque há pessoas que têm expectativas que não são reais, e portanto é muito importante fazer logo nesta primeira consulta um desenho. Depois, no dia da cirurgia, volta-se a fazer o desenho, que é para estarem de acordo, o médico e o paciente. E depois também temos a parte da anestesia, não é? E para vos dizer que, tal como no cabelo, em geral anestesiamos. Eu, no meu caso, faço uma anestesia regional, que com poucas picadas conseguimos anestesiar toda a zona. E no caso da face igual, também anestesiamos, é um bocadito, é uma zona mais extensa, se for a barba toda, mas a pessoa depois, durante o procedimento, não sentirá
dores. A nível de recuperação, a barba tem uma muito boa recuperação, também é incrível como cicatriza bem, mesmo que extraímos, que a zona de doadora seja a própria barba e que retiremos a barba. Vocês vão ver como é impressionante como passado uma semana já praticamente não se nota qualquer cicatriz. Portanto, nos resultados, claro que pode durante algum tempo ficar um bocadinho mais inflamado, mas com o crescimento da própria barba disfarça. E dizer-vos mais que depois esta barba implantada vai demorar algum tempo a crescer, está bem? Portanto, passado 1 ou 2 semanas ela está a crescer toda, mas depois nos 3 primeiros meses vai cair. Vai cair, vai crescendo, vai voltar a cair, vai crescendo e é a partir dos 3 meses que vai crescer toda a barba como um todo. Portanto, nós dizemos que em geral aos 6 meses o resultado já é muito bom, mas o resultado final é passado 1 ano. A nível de cuidados a ter, é essencialmente o sol, está bem? Nos meses seguintes é preciso ter algum cuidado ao sol. Pode apanhar sol, mas convém meter protetor solar, um protetor solar adequado para não haver uma queimadura, porque aquela pele sofreu algum traumatismo e deve ser protegida. E durante as primeiras 2 semanas, eu no meu caso peço para evitarem exercício, piscina, praia, mar também durante 2 semanas. Após essas 2 semanas, vidinha normal, o grande cuidado é não apanhar sol. Muito bem, espero que vos tenha esclarecido e agora vou-vos mostrar aqui alguns casos de antes e depois de alguns pacientes para perceberem como é que funciona o transplante. Tal como vos tinha dito, vamos agora apresentar-vos alguns casos do transplante de barba. São todos pacientes reais, são transplantes realizados por mim. E para começar temos aqui um jovem, tinha 24 anos na altura do transplante e tinha desenvolvido a barba na zona mais do pescoço, mas toda esta zona mais visível, mais da cara, não tinha desenvolvido barba, apenas uns pelos e já estava assim há vários anos sem evolução. Podem ver aqui as fotografias mais laterais. E neste caso este jovem queria realmente ter barba, afetava-lhe não ter a barba, então fizemos o transplante. No dia do transplante faço sempre um desenho detalhado para definir onde é que vamos implantar o cabelo ou a barba. Por exemplo, há zonas como esta zona onde vai depender muito do gosto do paciente, mas muitas vezes deixamos sem preencher, que fica mais natural, e também definir as linhas, que há quem goste de linhas mais altas, mais baixas, e pronto, todo este desenho é importante porque é um compromisso que existe entre o médico e o paciente, de forma a que o médico faça o que saiba que fica natural, mas que também vá de encontro aos gostos do próprio paciente. Muito bem, então, para extrair, tal como vos disse, neste caso, extraímos do cabelo, portanto, porque não tinha barba suficiente para realizar a extração da barba, mas, por sorte, este paciente tinha o cabelo comprido, pelo que rapamos apenas uma parte e terminou o transplante sem se notar que na zona doadora tínhamos rapado ali o cabelo. Aqui podem ver a implantação, portanto, todos estes cabelinhos, portanto, todos estes folículos foram extraídos no cabelo e implantados aqui na barba. Há que ter aqui atenção, por exemplo, implantar essencialmente unidades foliculares de 1 ou 2 cabelos, essencialmente nas bordas mais de um cabelo, que é para ficar mais natural. E também meter uma boa densidade, não é uma densidade altíssima, mas é uma boa densidade para ficar um resultado natural. E neste caso posso-vos dizer que foram cerca de 2.200 unidades foliculares. Podem ver aqui uma visão mais lateralizada, outra. E aqui o resultado passado, esta fotografia tinha passado 1 ano, foi antes, foi cerca de 9 a 10 meses depois. Portanto, o paciente não tinha quase bigode, não tinha quase nada aqui nesta zona e, portanto, tem um resultado que consideramos muito satisfatório. O paciente ficou muito satisfeito, era precisamente o que ele pretendia e pronto. Vamos então agora mostrar-vos outro caso. Este caso é um caso diferente. Portanto, este é um caso, tal como vos tinha dito, há pacientes que até têm barba em todo o local, mas apresentam algumas zonas com menos densidade, como se fossem umas falhas. Aqui podem ver a vista do outro lado. Portanto, era mais ou menos simétrico, em ambos os lados apresentava estas falhas. E neste paciente, como a zona a implantar e a necessidade de folículo não era tão grande como no paciente anterior, e como tinha uma boa barba na zona do pescoço, decidimos extrair dessa zona. Portanto, podem ver aqui, isto é como fica logo após a extração, está bem? Portanto, tiramos aqui a própria barba, aqui usamos a barba,
e implantamos na zona da cara. O resultado, podem ver aqui, portanto, um resultado, mais uma vez, completamente natural. Não se nota a diferença do cabelo todo. Aqui é barba por barba, portanto é completamente idêntico. Uma linha irregular para ser mais natural e pronto. Portanto. Por fim, terceiro caso, este paciente sim tinha barba aqui na zona do bigode e do queixo, com algumas falhas, e decidimos também preencher estas falhas, mas tinha as zonas laterais sem nenhum pelo de barba. Já era um paciente com 30 e penso 36 anos, diz que sempre foi um desgosto nunca ter a barba e, portanto, quando chegou à consulta era: doutor, mas dá mesmo para fazer, vou ficar bem. Eu descansei, eu tive que explicar que também neste caso não tenho zona doadora, portanto vamos ter que tirar do cabelo, mas descansei, o que era um resultado natural, e ele neste caso queria mesmo muita densidade e assim fizemos. Fiz um transplante de 2.500 unidades foliculares para colocar em ambos os lados com uma altíssima densidade. E aqui podem ver o resultado final, aqui de uma visão frontal e aqui de uma visão lateral. E neste caso, por exemplo, na própria linha do ângulo mandibular, portanto, esta zona daqui também colocamos para ficar natural, para também não pôr só na zona mais da face e depois não ter barba aqui de baixo, portanto fomos mais abaixo um bocadito. Podem ver que mais uma vez uma linha algo irregular, portanto a pessoa depois se quiser uma linha muito direitinha pode com um aparador de barba fazer essa linha. Podem ver que os folículos, que nas primeiras linhas colocamos as unidades foliculares mais fininhas, que é para ser mais natural. E aqui é engraçado porque vemos aqui uma zona onde não foi transplantada, que é a barba original do paciente, e aqui vemos uma zona que sim foi transplantada e penso que ninguém conseguirá distinguir. Podem ver que esta parte da naturalidade, estes mais finos, seja nesta zona que foi transplantada, seja nesta zona não transplantada, é um resultado completamente natural. A seguir vou-vos então agora pôr um vídeo deste caso. Tal como puderam ver agora no vídeo, portanto, não se nota qualquer tipo de cicatriz, não se nota que foi realizado ali um transplante. O transplante de barba é um transplante, quando bem realizado, tem resultados espetaculares, resultados, eu repito muito, mas resultados naturais. É um transplante que não é fácil, no sentido de que tem que ser médicos que realmente sejam experientes, mesmo alguns médicos habilitados a realizar transplantes de capilares não têm experiência na barba e, apesar dos resultados serem bons, nem sempre são ótimos quando não realizados por quem tem muita experiência. E aqui a questão é que a nossa cara é a nossa imagem, portanto, ali convém mesmo que fique tudo perfeito, porque senão não dá como esconder. Portanto, o meu conselho é, caso pretendam realizar algum transplante, contactem algum médico que tenha experiência no transplante de barba, já há vários anos, tenha realizado vários casos. Peçam-lhes vários casos de antes e depois, não apenas um ou dois, porque muitas vezes coloca-se um ou dois casos na internet e não tem mais do que aqueles casos, ou tem casos que não são de tanto sucesso. Portanto, peçam-lhes vários casos para observarem, para verem se gostam do aspecto da naturalidade e nada. Espero que tenham realmente gostado, espero que vos tenha esclarecido as dúvidas. Qualquer dúvida que tenham, coloquem no texto associado a este vídeo, contactem-me pelas redes sociais, contactem pelo meu e-mail que vou disponibilizar. Se puderem, sigam-me também e subscrevam aqui a página do YouTube. Estou cá para vos esclarecer. Caso tenham dúvidas ou melhor, quase tenham sugestões de novos temas para os vídeos, coloquem, que tentarei falar um bocadito do que quiserem, que tudo tenha a ver com o cabelo, está bem? E, portanto, muito obrigado por terem assistido.